Meus amados irmãos, que alegria mais uma vez estarmos juntos, e eu quero neste momento orar com você, porque estamos mais uma vez neste programa abençoador, a Bíblia e a família. Eu quero te convidar a fazer uma oração nesse instante no nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor neste programa. Esse programa que tem sido bênção para as nossas vidas e para a vida de muitas famílias que nos ouvem, que nos permite, ó Deus, estar adentrando ao seu lar através dessa programação. Pedimos que o Senhor tome direção, tome frente, nos ajude através do Espírito Santo a entender a Tua Palavra. Pedimos que a exposição da Palavra do Senhor nesta noite possa alcançar os corações deste que está nos assistindo nesse instante. Que esta casa seja abençoada nesta noite. Nós oramos a Ti, no nome bendito e precioso de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, mais uma vez nós estamos juntos nesse programa, a Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus, em Santa Rita, na Paraíba. E esta igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E nesta noite, como em todas as outras noites, nós temos marcado para esse dia a exposição da Palavra de Deus. E vai ser uma bênção para a sua vida esse programa desta noite. Então fique conectado, fique com a gente, e de início nós vamos fazer o que nós devemos fazer todos os dias, louvar a Deus. Nós vamos para um louvor e na sequência nós vamos de fato ouvir Deus falar conosco. Nós vamos para este louvor nesse instante, no nome de Jesus. Quero cantar milhões e milhões
Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com esse programa, a Bíblia Família, como o Josimar já falou, permaneça aí conectado para juntos aprendermos a palavra do Senhor e colocarmos em prática também todo o ensinamento que nós temos aqui. Então, já dá aquele joinha lá, que você já sabe. Aproveita agora este momento e compartilha também com toda a sua família, tá bom? Para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então, louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Já aproveitamos para cumprimentar o nosso pastor, Djalma Silva, e toda a sua família. Louvamos a Deus pela sua vida. E hoje nós iremos dar início a uma nova temática, né? Vocês já perceberam que a gente vem trazendo aí temáticas ao longo dos programas, né? Já falamos sobre salmos, provérbios, aprendemos muito na palavra do Senhor. Se você perdeu algum, depois volta lá no canal da igreja e já assiste, tá bom? Palavras edificadoras para nós. E hoje iremos iniciar no Novo Testamento. O livro de Efésios é o tema de hoje, o livro que terá a temática do tema de hoje para a nossa edificação. Então, se você já tem mais ou menos conhecimento de Efésios, você vai ver que são lições práticas e maravilhosas para enriquecer a nossa vida e a vida de toda a nossa família. E hoje o tema está em Efésios capítulo 4, tema escolhido, Fundamentos de Santidade para a Família. Olha que maravilha, que tema sugestivo para a gente aprender hoje. Até porque a gente sabe que estamos chegando ao final dos tempos, né? Jesus está às portas e a Bíblia diz que sem santificação não tem como a gente ver a Deus. Então, vamos aprender hoje esses fundamentos de santidade para a nossa família, para que um dia possamos nos encontrar com o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. O irmão Josimar agora irá fazer a apresentação dos convidados hoje que estarão aqui para fazer a exposição da palavra do Senhor. O livro Efésios, no capítulo 4, nós temos o capítulo 4, que vai nos trazer fundamentos de santidade para a família. E para a exposição da palavra desse tema, no capítulo 4, nós temos o casal ilustre convidado para esta noite. Está conosco o presbítero Jean Lopes e a sua muito digna esposa, nossa irmã Calmiane. Presbítero Jean, seja bem-vindo. Obrigado, irmãos. Quero dizer para todos que é um imenso prazer estarmos hoje aqui. É um programa que a gente não perde nenhuma sexta-feira em casa. A Bíblia, o assunto é sempre ali, a Bíblia e a família. Então, se você gosta desse tema, fica aqui conosco que nós vamos aprender muito hoje. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Calmiane. Amém. A paz do Senhor para todos. Estou muito feliz por mais uma vez estar aqui participando deste programa e esperando, né, que o Senhor continue nos abençoando nesse momento, falando da palavra de Deus. Glória a Jesus. Esse casal ilustre, por vezes, já esteve aqui e é sempre um prazer recebê-los, e você sabe muito bem que a exposição da palavra de Deus é feita com muita sabedoria por esse casal, no nome de Jesus. Irmão Jean, vamos dar início à exposição da palavra de Deus, Efésios no capítulo 4. E eu gostaria de já dar início, já que nós estamos falando de fundamento, qual o principal fundamento para a família viver em santidade no livro de Efésios, no capítulo 4? Amém. Amados irmãos, quando nós falamos, querido irmão Josimar, quando a gente fala sobre fundamentos, a gente está falando, podemos pensar numa casa, né? Uma casa, para que ela possa ser feita, de fato, ela precisa ter suas bases. Então, isto é, precisa ter fundamentos. E aí eu me lembro de Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, que Cristo fala sobre isso. E para nós que entendemos e compreendemos que a palavra de Deus, ela é a base de tudo, ele vai dizer que a família, que a casa, que o homem, que a mulher, que de fato ele ouve a palavra e procura vivê-la todos os dias, ela vai estar firmada na rocha, e essa rocha é exatamente Cristo. Então, pensando assim, dito isto, nós entendemos que se família ela é de fato o projeto de Deus, conforme diz Gênesis capítulo 2, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, a gente entende, amados, que família foi idealizada e projetada por Deus.
por conseguinte, é propósito de Deus, é desejo de Deus que essa família ela viva de fato em santidade. Que ela seja uma família aqui na terra, enquanto está aqui na terra, feliz, que tenha paz, que tenha amor, mas que ela não tenha parceria, ela não tenha vínculo, ela não tenha comunhão com o pecado. Então, se o fundamento da família ela está em Deus, então ela deve viver de fato em santidade. Então, a gente quer fazer um vínculo aqui, eu quero ligar, quando o senhor falou ainda há pouco, dizendo que nós vamos falar na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, e o capítulo 4 exatamente como base. Eu quero pedir que você que está aí conosco, abra também sua palavra, a palavra de Deus, e acompanhe também conosco. Capítulo 4. Na carta de Paulo aos Efésios, essa carta ela tem um vínculo muito grande com a família. Se a gente vai ler aqui, eu vou pedir que a minha esposa diga para nós algumas palavras que tem lá, que mostra, queridos, que essa carta ela é essencialmente voltada para a família. Então, meu amor, leia para nós aí algumas passagens, alguns termos que tem lá na carta. Nessa carta ela mostra que a palavra pai, ela é citada 12 vezes, a palavra filho 5 vezes, a palavra família 2 vezes, a palavra herança 3 vezes, e a palavra marido 6 vezes, e a palavra mulher como esposa 9 vezes. Interessante. Olha que maravilha, que carta maravilhosa, né, irmãos? Maravilhoso. Tudo isso está passando para nós, né? Então veja que a palavra pai, a palavra filho, a palavra família, a palavra herança, marido, esposa. Então, queridos, a carta aos Efésios, ela não deixa de ter uma relação direta com a família. Eu quero convidar você que está em casa para ler conosco capítulo 2, versículo 19. Olha só o que é que diz aqui. Capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, para quem está agora em Cristo, ele vai dizer assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, essa carta, nenhuma vez Paulo chama a atenção dos irmãos por alguma coisa que eles tivessem feito de mal. É importante dizer isso. É uma carta onde ele exorta, ele ensina aos irmãos a continuarem a viver uma vida santa. Se nós pudéssemos separar Efésios em capítulo 1 até o 3 e do 4 até o 6, do 1 até o 3 ele dá a base, e do 4 até o 6 ele traz para a vida prática. Ele mostra como deve ser a vida em santidade do homem e da esposa e da família de Deus. Pensando ainda nisso, eu quero pensar com os queridos o seguinte: se nós entendemos que a carta aos Efésios ela tem esse vínculo de fato com a esposa, com o esposo, com os filhos. Sendo assim, a pergunta foi: qual o principal fundamento para que a família possa viver de fato em santidade? Aí eu quero agora, de fato, dizer o que o senhor falou, a pergunta que foi feita. Duas coisas, irmãos, ele é preciso que todo casal, toda a família tenha. Ela precisa entender que um relacionamento com Deus, a família que tem um relacionamento com Deus, e a obediência à palavra de Deus, essa família, queridos, sem dúvida alguma, ela será uma família que vai viver em santidade. No versículo 4, do capítulo 4 até o versículo 6, 7, ele vai dizer que há um só Pai, que há um só Deus, uma só fé. Então ele vai falar o tempo todo, queridos, de unidade. Então essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito, ela representa, de uma certa forma, vamos dizer assim, tipologicamente, ela representa o casal e a família. Então, como é importante a gente entender que na família, aonde ele tem essa base, duas bases principais: relacionamento com Deus e a prática da palavra. Isso me faz agora, amados, lembrar e pensar no Salmo, o maior capítulo, né, do livro de Salmos, capítulo 119, versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei.
é a minha meditação em todo dia. Glória a Deus. Como é importante. Será que você, nós estamos de fato dentro do nosso lar vivenciando a prática da palavra? Será que de fato nós estamos tendo um relacionamento com Deus? Eu quero contar aqui, ser bem aqui breve, um fato que aconteceu conosco, que a gente pratica até hoje. 2018, por aí, o pastor aqui da nossa igreja, para quem eu mando também a paz, ele criou naquele ano, na virada do ano de 2018 para o ano 2019, eu acho que foi isso, a leitura da Bíblia diariamente em casa pela família. E desde aquele ano, eu e a minha esposa, nós não paramos de ler a palavra. Glória a Deus. Tem sido uma prática diária no nosso lar. E eu digo isso, queridos, com humildade, não me achando, pensando que somos alguma coisa. Mas essa prática, ela se tornou diária, todos os dias. Eu quero provocar você que está aí do outro lado, para que você se disponha também a que essa leitura da palavra, ela seja diária. Isso é um hábito nosso. Eu não ligo o meu Wi-Fi sem que primeiro a gente leia a palavra, medite na palavra, se alimente dela todos os dias. Então eu quero incentivar você também, que está aí do outro lado, a também ter essa prática, porque a família que de fato ela tem como estrutura, tem como base um relacionamento com Deus e por conseguinte uma vivência em obediência à palavra, esse casal, esta família, ela vai pensar 2 vezes em brigas. Ela vai pensar 1000 vezes em infidelidade. Ela vai pensar milhares de vezes em ter constantes aflitos e brigas dentro do lar. E mostrando o exemplo para os filhos, né? Sem dúvida. Porque isso também é importante. Os filhos veem o que os pais fazem dentro do lar, né? Quando os filhos veem a mãe, o pai lendo a palavra de Deus, ele vai ver esse exemplo e vai fazer da mesma forma. Naturalmente. Mas quando não se vê isso no lar, essa santidade começando do esposo e da esposa, fica difícil para os filhos fazerem o mesmo papel, né? E aí os filhos começam a ver o exemplo e começam a praticar. Isso é muito importante, né? Você já começa a conquistar pelo exemplo. Pelo exemplo. E aí, irmã, Tati, que é muito importante a gente pensar nisso, quando nós pais, não é assunto para hoje, mas quando nós pais não só falamos, mas nós nos damos, por exemplo, para os nossos filhos, isso acontece algo extremo, porque tem uma frase que eu vi outro dia que ela dizia: mais vale uma palavra dita como exemplo do que 1000 outras coisas. Quando você é exemplo, é outra história do que você só falar, mas você dizer e você se comportar é muito diferente. Então, queridos, que você, que eu, nós possamos ter como fundamento na nossa família, para que possamos de fato viver em santidade no lar. Fundamento número 1 é relacionamento com Deus. O cristão que não se relaciona com Deus, ele está vivendo uma letargia. Deixa eu dizer aqui uma coisa que aconteceu conosco. Minha mãe, ela sofria de neuropatia diabética. Chegou uma hora que ela não tinha mais sensibilidade nos pés. E é assim que tem muitos cristãos. Não tem mais a sensibilidade do espírito. Vai à igreja no domingo e só leva a Bíblia porque é o jeito. Nem o hábito mais de levar, agora é com o celular. Nada contra o celular. Então, relacionamento com Deus e depois com a palavra. E às vezes leva a Bíblia e não abre na igreja. É só um acessório. Aí leva a Bíblia, chega, coloca no colo, pronto, acabou. Não, verdade, não tem a prática. Pastor lá, vamos ler tal versículo, nem abre, né? Então, é muito difícil. Hoje é muito difícil. Verdade. Amém. É interessante dizer
que eu ouvi, inclusive o Josimar falou um dia lá na congregação, e tem nexo com o que os irmãos estão falando, sobre essa relação de intimidade com Deus, né? Um relacionamento com Deus. Naturalmente, quando você ama alguém, a tendência é que você queira ficar próximo a essa pessoa, né? Natural. Você ama, você quer estar perto. Então, quando a gente adquire esse relacionamento com Deus, é natural que você queira, quando você o ama, né? Inicialmente você ama a Deus, e é um mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, é natural que você queira ficar perto dele. E Josimar disse na congregação, não sei se você está lembrado, há poucos dias, um conselho para os jovens, que quando você for se casar, escolha alguém que ame a Deus mais do que ame a você mesmo. Porque se você tem alguém que ama tanto a Deus na sua vida, é natural que essa pessoa seja uma pessoa sensata, fiel e todos os atributos que vêm daquele que tem um relacionamento com Deus. Então é fundamental, de suma importância para a nossa vida e para a nossa saúde física e também espiritual, que nós tenhamos esse apego, esse relacionamento com Deus que traz frutos maravilhosos. Maravilha! Comunhão com Deus, relacionamento com Deus e esse apego à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. Como está sendo proveitoso a palavra de Deus nesta noite. Que maravilha! Se você percebe que quando você vai ouvir falar a respeito de família, sempre vai ter essa palavra, comunhão com Deus, obediência à palavra. São fundamentos importantes que não podem faltar, são essenciais para uma família se manter santa diante do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos para mais um louvor e na sequência nós vamos continuar ouvindo a exposição da palavra de Deus. Já percebam, já foi dito aqui nesta noite, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, obediência à palavra de Deus é fundamental para a santidade na família. Nós vamos para um louvor e nós vamos continuar logo mais no nome de Jesus. Abraça-me com
Glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando este programa nesta noite, ou talvez durante a tarde, durante a manhã, eu não sei, mas você é uma pessoa que neste momento está sendo abençoado, porque a palavra de Deus está sendo a exposição da palavra de Deus está sendo feita de maneira muito clara, e esta clareza, nessa facilidade de entender a palavra de Deus é extraordinária. Às vezes a gente tem dificuldade de entender um pouco a palavra de Deus, mas este programa tem a responsabilidade de facilitar isso para você, de facilitar essa compreensão da palavra de Deus para a sua família. E nessa noite nós estamos aprendendo sobre fundamentos de santidade para a família cristã, para a sua família. Nós estamos com o presbítero Jean, a sua esposa Calmiane, e eles já começaram a falar e falaram coisas extraordinárias nessa noite. Falaram a respeito de comunhão com Deus, de obediência à palavra de Deus. E para este momento, irmão Jean, irmã Calmiane, teve um momento na fala do irmão Jean que ele falou a respeito de unidade, e sempre quando eu ouço essa palavra unidade, sempre vem à mente o corpo. O corpo. E eu gostaria de fazer essa pergunta. Como um corpo, né, tem muitos membros e cada membro tem a sua função, a família também tem seus membros. E cada membro tem a sua função, tem papéis específicos. Teria como o senhor explicar de maneira clara, usando o livro de Efésios, essa questão de funções e papéis específicos na família? Amém. É importante sua pergunta, meu irmão, porque é exatamente isso que a gente precisa entender. Hoje, nos dias de hoje, parece-me que está havendo uma inversão de valores. Os papéis estão sendo invertidos. Estamos vivendo hoje uma época que a gente pode chamar de contracultura. E essa cultura, ela não está de acordo com os princípios que nós cremos da palavra de Deus. Um corpo, a gente entende que é óbvio, ele tem vários membros e cada membro tem uma função importante. Até inclusive Paulo, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele fala disso: cabeça, pernas, pés, braço, cada um tem uma função. Mas aqui na carta que ele mandou para os irmãos de Éfeso, é interessante ele dizendo que essa igreja, que é o corpo de Cristo, sim, ela também tem, ele deu alguns para funções. Esses membros desse corpo, eles têm funções específicas, isto é, mestres, doutores, e aí vai. E que aplicação eu quero fazer com relação a nós, enquanto casados, enquanto famílias? Nós temos papéis específicos como esposo e como esposa. Sim. Quando nós não entendemos o papel que a gente ocupa, tende geralmente a trazer problemas no relacionamento. Então, Gênesis capítulo 2, eu quero convidar você para ler. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus, ele vai dizer algo de extrema importância. Ele vai dizer: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, que esteja como diante dele. Lá embaixo ele vai dizer, no versículo 24, portanto, deixará o varão, seu pai, sua mãe, e apegar-se a sua mulher, serão ambos uma só carne. Mais na frente, se você ler no capítulo 3, quando Adão peca, Deus, ele chama a responsabilidade de quem? Adão. Adão, ele tem um papel. O homem, ele tem um papel dentro do casamento e da família. Inclusive, a Efésios, capítulo 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro isso. Por quê? O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E ele vai dizer ainda, no versículo 25, vós, maridos,
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela mesmo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que é que Deus está dizendo aqui, usando o apóstolo Paulo? Que o homem tem a função de liderança dentro do lar. O homem tem a função de ser o cabeça no lar. E nós encontramos hoje muita dificuldade, infelizmente, de dizer isso. Os homens, parece-me que a masculinidade deles está um pouco aquém dos princípios que a palavra de Deus norteiam para nós. O homem, ele precisa ser o líder, não importa, mas irmão Jean, minha esposa ganha 10 mil, ganha 20 mil, eu ganho só 2 mil, 3 mil, não importa. Deus deu uma função a você de ser o cabeça do lar, de ser o líder do lar. E essa masculinidade do homem, parece-me que ela está sendo posta de lado pelo fato de muitas vezes nós homens não estamos ocupando de fato o papel que nos cabe. Porque muitas vezes o jovem, a criança, o menino, vê a forma, muitas vezes, querida mãe, como você trata o esposo, o pai, e ele vai observando. A mãe vê, a filha vê como a mãe trata o pai dela, e quando vai para a vida de casado, vai fazer a mesma coisa. Quer agir da mesma forma. Mas é preciso, homens, que nós ocupemos de fato o cargo, ou melhor, a função, o papel que nos é pertinente, que é sermos o líder, o chefe da nossa casa. O que eu estou querendo dizer aqui, amados, não é que como líder, como chefe da nossa casa, para liderar a nossa casa, é que nós vamos pisar a nossa esposa. Não. Efésio, Paulo aqui, ele vai dizer nessa carta que o amor que eu devo devotar pela minha esposa aqui no plano horizontal é um amor sacrificial. É interessante quando Paulo ele diz isso. Olha, o amor que você deve ter pela sua esposa é um amor semelhante, ele vai dizer, ao que Cristo tem pela igreja. Como isso é importante? O amor que Cristo sente pela igreja. Se a gente fosse parar para pensar nisso aqui, mesmo que nós, enquanto igreja de Cristo, se nós hoje deixássemos de amar a Cristo, Ele nunca deixaria de amar a sua igreja. Ele morreu, Ele se sacrificou por ela. E diz mais, para apresentar a Deus uma igreja santa, linda, perfeita, sem mancha, sem mácula. Aí Ele diz, olha, você marido, tem que amar a sua esposa. Veja que papel, que responsabilidade. Sim. Aí ele vai dizer aqui embaixo, mais no versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ele não a aborrece, ele não faz mal ao seu próprio corpo, porque ele ama. Então, o fato de ser líder da casa, o fato de ser o cabeça da casa, não significa ser autoritário. Não vamos confundir. O homem tem um papel e a esposa também tem um papel. Sim. É interessante que tu disse a respeito do homem. Aí existe aquilo que a gente chama de moderação, né? Isso. O homem não pode ser altivo, né? Altivo, né? O macho, o alfa, né? O que, né? O manda-chuva, o que não tem vez para mulher, né? Ele também não pode ser aquele aquém, aquele passivo, moderado. Buscando equilibrado. É interessante quando o senhor diz isso, irmão, porque eu penso que o homem ele tem que ser SPPP. Isso foi uma expressão que eu criei. Como a gente já trabalha com palestras, com famílias, casais, desde sempre aqui em nossa igreja, né? Eu costumo dizer, desde que eu tenha cabelo. Desde que eu tenha cabelo. A gente começou um trabalho aqui na igreja, né? A igreja, o pastor, enfim, nos deu a oportunidade da gente dar palestra várias vezes. O homem ele precisa ser. Ele deve ser. Você, meu amado irmão, precisa ser sacerdote do lar. Quando o homem ele entende esse papel dentro do lar, dentro da família, não tem família que ele não conduza para a santidade de Deus. Verdade. Ele conduz como as pessoas têm hoje, nos últimos dias, essa verdadeira afã de serem pastores. Sim.
Eu já sou pastor. Meu amado irmão Josimar, eu sou pastor. E eu tenho em casa 4 ovelhas. Que agora mudou, a menina casou, o meu genro, a minha nora também está vindo aí agora. Tá ficando agora 7 pessoas. Rebanho pequeno, mas olha, trabalho que dá, viu? Ser pastor. E as pessoas querem ser pastor de não sei quantas igrejas, um monte de coisa. Lidere, comece a ser pastor, a ser sacerdote. Conduza a sua família para o altar. Glória a Deus. Se nós fôssemos pensar aqui sobre isso, o texto que me vem agora à mente é Gênesis 38, 30 e 39. Quando Jacó, quando sua família, ela se vê numa situação onde 2 filhos vão para a cidade e dizimam a todos os homens ali, Jacó leva a sua família para Betel. Sim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Leva a sua família para Betel. Olha, Deus diz, vai para Betel e lá me busque. Interessante que ele manda todos se lavarem, tomarem banho, Sim. trocar suas roupas, porque nós vamos buscar o Senhor. Então, um pastor, um sacerdote, quando ele ocupa esse papel, ele conduz seu lar. Mas também ele é P de pai. Sim. Ele é pai. Ele tem que ter essa função de pai. E é maravilhoso quem é pai. Eu tenho 2 filhos lindos que eu amo. Mas também ele precisa ser protetor. Ele precisa ter esse cuidado com o seu rebanho, de proteger, zelar. Mas também, por último, ele precisa ser provedor. E aí é sério. O que tem hoje de homens que não querem mais ser provedor. Sim. Nós estamos vivendo hoje uma fase em que os homens estão começando a ir para casa, né? Cuidar da casa, as mulheres ir para o mercado de trabalho. Há uma certa nova, chamada de arranjos familiares. Né? Então precisamos ter cuidado com isso, porque quando a mulher ela desempenha o papel dela e o homem o dele, é bênção de Deus. E a esposa? Falamos do homem e da esposa. A esposa, Gênesis 2, versículo 18, diz que ela é auxiliadora. Sim. Efésios vai dizer que ela está sujeita, ela está sob missão. Nós temos a missão. Vocês casados, nós aqui também. Calmiane, ela está na missão comigo de levarmos essa família, de conduzir o nosso lar em santidade. Precisa haver sintonia entre o casal. Afinidade, comunicação, precisa haver amor. Então o nosso projeto é assim, sabe, queridos, eu tenho vários sonhos. Sim. Eu tenho vários projetos no plano horizontal. Eu não vou falar deles aqui agora. Mas o maior de todos, queridos, é continuar conduzindo a minha família aos pés de Cristo. Levar minha família ao altar. É lindo você ganhar, ser um ganhador de almas. Ok, certíssimo, vamos lutar, continuar sendo. Mas primeiro, eu preciso, nós 2 em casa, conduzir a minha família ao altar. Sermos de fato sal e luz, começando dentro do nosso lar. Então, Calmiane, ela está sob missão, que é exatamente conduzir esse projeto de Deus, refletir que essa família, que a sua família que está aí, a nossa família que está aqui, ela expresse, ela reflita a glória de Deus para as demais famílias, para que o mundo olhe para a nossa família, a família de Deus, e diga, de fato, Deus está ali. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, queridos, temos papéis dentro do lar, homem e esposa. Querida irmã, querida irmã que está ouvindo a gente, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Eu sei que muitas vezes o marido, o esposo, ele não está ocupando o papel dele, mas faz assim, ajuda ele, orando por ele, conversando com ele, o ajudando para que ele de fato assuma os papéis que são pertinentes a ele. Querida, nunca, eu digo isso sempre, ridicularize o seu marido. Nunca trate ele com leviandade, seja sábia. Seu esposo é o cabeça do seu lar. Então a senhora, você, minha querida, minha amada irmã, tem um papel importante. Amém.
Glória a Deus. Aí já deu para ver que metade do caminho aí já foi ensinado aqui. A gente só completa dizendo que se a gente fizer certinho nosso relacionamento com Deus, obedecer a palavra do Senhor e cumprir o nosso papel, com certeza a nossa família vai bem e vai em santidade. Que é isso que Deus com certeza quer para a minha e para a tua família também. Pensando sobre tudo isso que nós já falamos, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos de forma efetiva e prática, né? Porque às vezes a gente aprende bastante sobre o que está aqui na palavra, mas agora nós vamos para a prática, apesar de que o irmão Jean e a sua esposa também já têm falado aí com muita clareza, como disse o Josimar, né? Muito prático da gente entender e aplicar, né? Porque é muito importante a gente frisar aqui, irmãos, o objetivo é que a gente aprenda, mas que também a gente pratique. Quando chegar amanhã eu possa praticar aquilo que eu ouvi aqui hoje. Então, como diz os irmãos, já toma como prática aí. Então a pergunta é, de forma efetiva e prática, como a santidade ela pode ser vivenciada no nosso dia a dia? Irmã Tati, é um desafio, mas o que eu quero dizer para nós, o salmo que a gente leu ainda há pouco dizia: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. No verso 105 ele vai dizer: lâmpada, luz para os meus caminhos é a tua palavra. O Senhor, ele vai dizer assim, Mateus capítulo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está mostrando ali a essencialidade da palavra. Não dá para nós termos uma vida, uma família em santidade sem enxertar a palavra na nossa vida. Eu acho interessante que é muito natural, não sei porquê, mas é da fisiologia humana. Nós nos acordamos às vezes com cara feia, nós acordamos às vezes diferente, às vezes assim, ela disse que eu sou lindo e eu acredito nela. Eu acredito nela. E às vezes eu me acordo bicudo, assim com a cara feia, de um jeito, mas é diária. O nosso hábito, o nosso cotidiano é pela manhã, para a glória do Senhor. Não saímos do quarto sem primeiro falarmos com Deus. Eu gosto de ler, não leio nenhum outro livro sem primeiro ler a palavra. E o meu Wi-Fi só depois que meditar na palavra. Mas aí, e aquele dia que o cabo acorda enjoado? E aquele dia que você não está disposto? E aquele dia que você quer... Vamos ler a palavra. Ela é um bálsamo. A palavra, ela é maravilhosa. Você se alimenta ali e... por hábito, né? Nós costumamos no final orar e não há como. Não há como. Durante o dia, ela vai surtindo efeito, ela vai trabalhando o nosso ser. Então, a pergunta que foi colocada para nós, vivenciar a santidade no nosso dia a dia. Já em Efésios, né? Capítulo 4, versículo 22, diz assim: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano. Olha só, que versículo para encaixar nessa pergunta, né? Isso. O velho homem, deixar o velho homem, né? E esse velho homem muitas vezes está no dia a dia, como o Jean está falando, né? Muitas vezes ele quer ressurgir. Quer ressurgir, né? O velho homem, o pecado, né? E aí a gente começa a ver aqui em Efésios, né? Que a palavra diz que o trato passado vos despojei. É como uma roupa, se tira aquela roupa, você vai se realmente despir daquela velha roupa, daquele velho homem, para ser agora o velho trato, acabou. O velho homem, agora você vai nascer um novo homem. E no versículo 23 ele vai dizer: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, do vosso entendimento. Aí ele vai trazer aqui agora, amados, uma relação da vivência, da prática do dia a dia da santidade. Porque nós pensamos que aqui ser santos é viver assim num mosteiro, viver isolado de todos. Não.
é o desafio do dia a dia, no nosso dia a dia, no ativismo do trabalho, da universidade, do lar, da criação dos filhos, do marido, dos filhos. E você vivenciar a santidade por causa do efeito que a palavra faz. Aí eu queria que a Almene dissesse para nós alguns versículos. Leia aí, amor. O comportamento passado e o comportamento atual. O que é que Paulo vai agora dizer? Aí no versículo 25, né, diz assim... 4, versículo 25. Diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Então, deixar a mentira e falar a verdade. Hoje, muitas vezes, já acontece na família que o homem, às vezes, chega mentindo. Verdade. Para os filhos, para a esposa. Então, está ainda no velho homem. E não fala a verdade, né? Não diz o que acontece, né? Então, isso é perigoso, né? No versículo 27, continuando, diz assim: irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Quer dizer, não deixe terminar o dia irado, magoado, com revolta com a sua esposa, com os seus filhos ou o que aconteceu. No versículo 28 ele vai dizer: se você furtava, não furte mais. Sim. Ele vai mostrar o tempo todo, amados, que o comportamento passado tem que ser posto de lado e a vivência da santidade é o que tem que ser praticado. Aí eu quero pensar com os amados irmãos, com relação ao tempo. Hoje eu vi uma pessoa dizendo para mim, um homem, ele dizia para mim: eu não tenho tempo de conversar com a minha esposa, nós não temos tempo. Meu Deus. Perigoso. Eu quero trazer aqui uma pesquisa nova, que ela diz que, olha só como é importante, nós passamos cerca de 4 horas e 5 minutos conectados nas redes sociais. É muita coisa. Todos os dias. Não sem parar, mas durante o dia. Sim, se juntar tudo. Sim. Nós passamos 10 horas e 38 minutos entre celular, e-mails, navegando pela internet de um modo geral. No trabalho, por exemplo, eu uso muito. Mas, enfim, nós passamos nas redes e conectados na internet cerca de 10 horas. É muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. O que está faltando hoje é gestão do tempo. Aí vem a pergunta: esse tempo que eu passo conectado nas redes, o que é que eu estou fazendo? Existe um dado, queridos, que aponta que a pornografia, ela gera milhões por ano. Sim. Nos últimos 10 anos, ela gerou lucro de bilhões. A cada 1 segundo é feito mais de 30 sites só sobre pornografia. Misericórdia. Então, mulheres e homens hoje acessam a pornografia diariamente. E nós queremos aqui dizer, a palavra do Senhor diz que não porás coisa má diante dos vossos olhos. O Senhor, Ele não está de acordo com essa prática. Se eu quero viver em santidade, Jean, então eu vou deixar de olhar a internet, o celular. Não, é uma ferramenta de trabalho hoje para nós. É uma ferramenta de trabalho. Sim. Entretanto, precisamos fazer gestão do nosso tempo. Perfeito. Escolhas do que vai ver, né? Fazer uma seleção também do que eu estou fazendo com isso. Com essa, que pode ser uma bênção, né? Ou pode ser uma maldição. Uma maldição. Quer dizer, é essa a grande questão. A minha forma como eu levo a minha vida, que eu conduzo a minha vida no dia a dia, ela tem que mostrar santidade. Sim. A santidade, eu tenho orado isso, eu vou expressar isso aqui para todos. As últimas vezes a gente tem uma live toda semana que a gente faz no nosso canal, Jean Lopes, quem é inscrito vai lá. E a última live agora que a gente fez, eu orei ao Senhor pedindo para que Ele ungisse meus olhos e minha mente, para que eu só ame e só olhe sempre para minha esposa. Por quê? Hoje nós estamos vivendo um grau absurdo de infidelidade conjugal. Sim. Então, mulheres e homens que estão relativizando a palavra de Deus, dizendo o seguinte: não deu certo? Acaba.
Mas Mateus capítulo... Não tem jeito, irmão Josimar. Vamos para a palavra. O programa é a Bíblia e a família. Bíblia. Mateus capítulo 19. Jesus foi questionado exatamente sobre isso. E ele vai dizer, no versículo 6, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o seu relacionamento conjugal tem que expressar santidade. A prática diária, seja no celular, no meu trabalho, enfim, dentro do meu lar, eu preciso, mas ser santo é não falar, é não poder sair de casa, é não poder acessar as redes sociais. Não é isso que eu estou aqui dizendo. É que nossas ações diárias reflitam a glória de Deus. Para encerrar essa pergunta que foi feita, eu quero só citar um exemplo. Se fosse feito um Big Brother, me permita, eu nunca assisti, mas eu quero usar, mostrando só que lá, no que é feito lá, o programa, ele bota câmeras dentro de uma casa, né? Assim, e aqueles participantes ficam lá durante dias, enfim. Tem uma mensagem que eu preguei outro dia que ela fala sobre isso. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz que souberam que Jesus estava em Cafarnaum e que ele estava em casa. Então, Cafarnaum era uma aldeia onde Jesus tinha uma casa. Dizem que era, talvez, possivelmente, da sogra de Pedro. Enfim, era um local estratégico que ele estava sempre ali naquela casa. Então, soube-se que ele estava lá, em casa. E naquela casa, Jesus fez muitas coisas. Ele curou, foi glorificado a Deus, foi ensinada a palavra de Deus. Então, se fosse colocado, irmãos, câmeras na nossa casa, ia descobrir muita coisa, né? Será? Na casa do povo. Ia descobrir muita coisa, né? Eu estava, você falando sobre isso, depois você termina. Pois não. Tem uma família, né? E isso é real. Sim. O filho, ele chega e sai de casa, né? Vai à escola, volta e se tranca no quarto com o celular. Meu Deus. Se ele vai jantar, almoçar, tomar café, com o celular. E uma só palavra ele não fala. Isso eu vejo. E eu vi na própria família. Não tem uma conversa com o pai, nem com a mãe, nem com o irmão. É com o celular. Se você perguntar algo para esse jovem, ele não sabe falar nada. Eu não sei, ele só passa alguns minutos sem o celular no colégio. Mas ao chegar em casa, é com o celular. Quer dizer, esse jovem, como é que está a vida desse jovem? Não é? Como é que está? Sem conversa, né? E digo mais, pais evangélicos. Meu Deus. Pais evangélicos, irmãos. Essa criança não, já é um jovem. Né? Os pais são evangélicos, mas estão como diz, com aquelas vendas nos olhos e não estão vendo o que é que esse adolescente está fazendo. Meu Deus. É porque eu vejo muitas das vezes também o ato de ensinar, de primeiro seu exemplo, depois de ensinar, não é fácil. Já falamos aqui várias vezes em vários programas sobre a questão do ensinamento da criança. E então não é algo fácil. Então, às vezes os pais também estão aquém ali, né? Não tem tempo para isso. Eu já falei, não quer me obedecer e muitas vezes deixa isso para lá, né? Mas o ato de ensinar é uma persistência, né? Se algo que tem para o teu filho não faz bem para ele, tira, né? É melhor que ele se decepcione agora do que um dia possa sair da presença do Senhor e perder essa efetividade e a prática da palavra, do ensinamento da palavra. Ensinamento da palavra. Ter essa habilidade e essa capacidade como missão. Porque eu entendo que é um compromisso, eles são a herança do Senhor. Mas nós estamos falando aqui exatamente dessa efetividade, dessa prática, da vivência da palavra no nosso dia a dia, para que ela reflita a santidade no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 23 e no versículo 24, eu só quero aqui realmente isso, não sei se o tempo aí a gente está passando ou não. Pode ficar à vontade. Ele diz, vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ele fala sobre renovo. Aí eu lembro de Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, não vos conformeis com este mundo, ele vai dizer, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso sentido. É o que Paulo está dizendo aqui. É o mesmo Paulo. Quando nós entendemos a palavra, ela gera vida. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus, ela gera vida. Ela conduz as nossas vidas. Você fala, você age, mas sempre ela está ali, alimentando, nutrindo. Sim. Pedro quem diz que como meninos novamente nascidos, ser mantido pela palavra como um leitinho, você começa, depois você vai para um alimento mais sólido. Então, amados, precisamos entender que ela tem que gerar renovação no nosso sentido. Aí ele diz mais, e vos revistais, versículo 24, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus. Aí, para encerrar, porque senão a gente não vai parar, porque a Bíblia é muito gostosa, é muito bom falar a palavra. Pedro, ele vai dizer, eu quero convidar você para ler Pedro, primeira carta de Pedro. Pedro, ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Vamos ler o 14. Primeira carta de Pedro, você que está aí conosco, deixa o seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo para que a palavra possa chegar a muitas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, Calminho, tu lê, amor? 14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ser santo em toda a vossa maneira de viver. Glória Quer dizer, é o nosso trato. É no meu olhar, é no meu pensar, são nas minhas ações, são nas minhas práticas e no meu comportamento. Eu não sei, amado irmão, qual é a área que você está sentindo dificuldade de buscar mais santidade de Deus. Mas eu quero te dizer que este programa de hoje, possivelmente Deus colocou, botou você aqui para assistir conosco, porque Ele queria falar contigo. Glória a Deus. Ele quer trabalhar nesta área especificamente, aleluia! Ele quer te ajudar nessa área que você está sentindo dificuldade. Glória a Deus. Eu não sei se é na forma como você trata a tua esposa, achando que ela é um tapete. Se é você, minha querida irmã, achando que você é o homem da casa. Se é você, filho, que não está entendendo que você é filho e você deve obediência ao teu pai e tua mãe. Porque eu te digo uma coisa, baseada na palavra Efésios 6, versículo 3 e 4. Ele vai dizer que se você é filho, olha que coisa linda, quer ter sucesso na vida, obedeça, honra pai e mãe. Glória a Deus. Então eu não sei qual é a área especificamente na tua família, meu amado, que você precisa buscar mais santidade. Mas eu sei te dizer uma coisa, o Espírito Santo que está aqui conosco, aleluia, ele está com você Glória a Deus. também. E este mesmo Espírito Santo, ele quer trabalhar na tua vida, na tua alma, no teu espírito e no teu corpo. Eu não sei qual é a prática, mas eu sei que Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. E Ele quer te ajudar. Aleluia. Entrega esse fardo pesado a Ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que maravilha, meu irmão. A exposição da palavra de Deus sendo feita de maneira tão clara, tão objetiva para as nossas vidas. Foi dito, relacionamento com Deus, comunhão com Deus, obediência à palavra de Deus. Você, homem, você, mulher, tem a sua função dentro da sua casa, dentro do seu lar. Cumpra as suas funções, os seus papéis específicos, cumpra com muita dedicação, com muita fidelidade a Deus. Viva a prática da palavra de Deus, como foi dita agora, de maneira tão poderosa. Viva em santidade, a prática na santidade.
e com certeza você vai ter uma família de muito sucesso. Meus irmãos, nós estamos chegando já à parte final do nosso programa. Nós vamos para mais um louvor nesse instante. Vamos louvar e exaltar o nome deste Deus e logo após nós estaremos retornando para fazermos mais uma exposição, um pouco mais da exposição da Palavra de Deus e finalizar esse programa dessa noite. Vamos para mais um louvor nesse instante, no nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus, estamos de volta mais uma vez com este programa, estamos sendo abençoados, edificados através da exposição da Palavra do Senhor. E comentávamos há pouco que como é maravilhoso estudarmos a Palavra do Senhor, entendermos a Palavra do Senhor, e a gente já aprendeu hoje que para fundamentar a nossa família em santidade, precisamos ter um relacionamento com Deus e na prática e obediência da Palavra. Então, eu vou repetir o conselho do presbítero Jean e dizer, faça isso na sua casa. Tome a prática da Palavra do Senhor, você vai ver como isso é um refúgio, é fortaleza, é algo que vai encher sua vida e trazer edificação e força para seguir. Então, a Palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, estamos aqui hoje aprendendo a Palavra do Senhor para colocarmos ela em prática. Nesse programa Bíblia Família, só lembrando, dá lá seu joinha, tá? Compartilha com tua família também lá na setinha pro lado, envia para os grupos, para que mais pessoas também possam ser alcançadas e edificadas através da Palavra do Senhor. Iremos agora fazer a última pergunta para o casal. Qual o tipo de linguagem, né, ou de comunicação que a família deve ter, aquela família que vive em santidade? Qual seria aí o tipo, né,
de linguagem ou de comunicação? Pergunta maravilhosa. Eu gosto de falar sobre esse tema. E quando a gente fala aqui sobre comunicação, vamos pensar assim. Eu quero pensar nesse assunto da seguinte forma. Eu falo português e como seria eu falar com uma pessoa que ela fala outra língua, o inglês? Se eu não souber falar inglês, queridos, vai haver uma dificuldade tremenda. É uma desordem. Vai haver uma verdadeira desordem. Nós vamos falar por mímica, por gestos. Eu e ela vou tentar me comunicar de uma maneira que não vai ficar legal. Vai haver um atropelo. Não se constrói nada. Não. Não tem como. A tendência não. O que é que acontece? Nós entendemos pela palavra de Deus que existe uma comunicação santa. Glória. Que ela deve ser falada entre os santos. Glória a Aleluia. Deus. Essa comunicação ela é tão importante e eu quero convidar você para ler o versículo 25 do capítulo 4. Glória. Calmino, você pode ler? 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Glória. A linguagem da verdade. Aleluia. O próprio Efésio, o próprio Paulo lá em Efésios, no capítulo 6, vai falar sobre as armaduras. E uma delas é o capacete, ou melhor, que fala sobre a verdade. Agora deu um branco. Se a irmã puder olhar depois para mim aí, vai falar sobre a verdade. Mas vejam só, falai a verdade. Cingir os lombos. Cingir Versículo os 14. lombos. Com a verdade. Com a verdade. Quer dizer, ele tem que cingir os lombos, é um instrumento, uma ferramenta que ele botava ali no ombro dele. Cingir os lombos com a verdade. É essa a linguagem do verdadeiro cristão dentro do lar. A santidade, ela é refletida quando eu falo a verdade. Que o vosso falar seja sim, sim, não, não. O Senhor Jesus disse. Então ele vai dizer, olha, deixa a mentira. A comunicação entre vocês e entre os outros sejam verdade. Versículo 28. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Glória a Deus. Queridos irmãos, se houvesse essa verdadeira comunicação, uma comunicação edificante, mas, infelizmente, eu preciso dizer aqui, existem muitas pessoas, casais, famílias, olha, eu estou dizendo a verdade, mas como maçãs de ouro É verdade. e salvas de prata. O senhor falou ainda há pouco sobre moderação. Então, se houver equilíbrio, é a hora de falar, quando falar, como falar. Então, são os pilares de uma verdadeira comunicação. Quando falar, como falar, aonde falar. Às vezes não é o momento Não é um momento perfeito. para a gente falar aquilo ali, para dizer, mas é a verdade, eu preciso dizer, eu tenho que falar. Sim, mas é o momento ideal. Você está falando da forma correta, a entonação de voz está certa Sim. para isso. Então, a palavra de Deus, ela diz que essa comunicação de santidade no lar não pode ser uma comunicação que use mentira. Tem que ser verdade. uma comunicação edificante. Sim. E eu disse agora há pouco que, isso eu li no livro, eu achei isso fantástico. Ele dizendo que existem 2 idiomas que marido e mulher devem falar. E quais são eles? Capítulo 5, versículo 33, da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. 32. Efésios, versículo 33, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 33. Pode ler? 5. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O grande segredo, meu amado irmão Josimar e irmã Tati, entre o casal está quando ele sabe falar a linguagem correta e ela sabe falar também. Mas que linguagem são essa? Que comunicação é essa? Paulo, ele vai aqui dizer, a linguagem que o marido tem que usar para com a esposa
é a linguagem do amor. Glória a Deus. Ele está falando no versículo aqui anterior, falando para o homem, ele vai dizer assim, olha marido, cada um de vós ame em particular, ame a sua esposa, a sua comunicação para com ela seja uma comunicação de amor. Nenhuma vez aqui no texto você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo para a mulher amar o marido. Se nós fôssemos aqui falar da mulher e do homem, nós íamos entender que a mulher ela é diferente fisiologicamente, emocionalmente. Sim. E aí entra exatamente essa questão. A mulher ela é muito mais amor, muito mais emoção, e nós é muito mais razão. Então, qual é a linguagem que nós precisamos ter para com a nossa esposa? A linguagem de amor. O nosso idioma que eu devo falar para com a minha esposa é um idioma em que ela entenda que ela é amada, que ela é querida, Sim. que ela é respeitada, que eu sou fiel a ela, que eu tenho carinho, que eu tenho atenção. Irmã Tati, isso daí faz uma diferença no casamento. Verdade. E a santidade é refletida. Se você quer, meu amado irmão, uma esposa que seja apaixonada por você, que te queira cada dia mais no Senhor, fale a linguagem dela. Glória a Deus. Que dificuldade nós temos. Quando foi a última vez, meu amado, que você deu uma florzinha, um botãozinho de flor para sua esposa? Quando foi a última vez que você chegou com uma caixinha de chocolate para ela? Quando foi a última vez que você disse que amava? Então, comunique essa linguagem de santidade, amor. O amor ágape, o amor de Deus, ele também está em nós. E quando eu demonstro esse amor, mesmo que meu amor seja diferente pela minha esposa, mas eu demonstro através da minha atenção, através do meu cuidado, através do meu zelo, da minha atenção para ela. Aí vem a questão da mulher. E qual é a linguagem que a mulher deve falar para com o homem? Que comunicação ela deve ter com o homem? Nós já falamos aqui ainda há pouco. Ele vai dizer: e a mulher respeite ou reverencie o marido. A linguagem, minha querida irmã, que você precisa expressar para o seu esposo é uma linguagem de respeito. Glória a Deus. Quando a esposa ela honra o marido, mesmo que às vezes que ninguém saiba, só ajuda aqui. Você percebe que seu marido está agindo, está se comportando, está faltando a liderança, a masculinidade, o papel dele. Você vai depois a ele e diz assim: meu amor, olha, você precisa. Fala uma linguagem de respeito. Sim. Ele vai se sentir o máximo. Mas eu vou dizer aqui, amados, eu não vou deixar passar em branco quantas vezes numa roda de amigos, num local, às vezes as amadas dizem às vezes palavras que desrespeitam, que machucam, que magoam, que denigre a moral do homem e o diminui. Isso é ruim para nossa autoestima. Então você precisa, minha amada, comunicar. A sua linguagem tem que ser de respeito. Respeito para com ele, porque ele é o líder, ele é o chefe. Ele precisa, ajude ele. Porém, meu irmão, você precisa comunicar. Existe uma pesquisa, ou melhor, foi feito é adotado no mundo todo, uma pesquisa que um psicólogo, psiquiatra fez, que ele mostra que existem 3 tipos de você demonstrar, de você se comunicar. Que ele diz que existe ele até separou em percentuais. Ele diz que parte da nossa comunicação, quando eu falo com a outra pessoa, é a fala. A fala em si. Eu estou falando aqui. Isso representa em média 13% do que você vai entender. A comunicação não é a fala em si. Mas eles dizem que existe ainda um outro percentual que revela mais sobre a minha comunicação. É a minha entonação de voz. É o meu gestual. A minha entonação de voz e o meu gestual comunica muito mais. Diz que representa mais de 30%. Mais do que as próprias palavras. E aí, irmã Tati, para a coisa ficar séria. Para a coisa ficar séria. A entonação e o meu gestual, eles falam muito mais do que as minhas palavras em si.
exemplos. Quero dar um exemplo para a gente entender isso. Você chega em casa. Eu vou contar um exemplo prático. Eu gosto de contar da minha história. Cheguei em casa. Tava na cozinha. Ela já tá rindo. Tava na cozinha. Entrei direto para o quarto. Fui ao banheiro. Aí ela falou: e o trabalho, como é que foi? Tudo bem. Aí ela voltou no quarto. O que foi que houve? O que foi que houve o quê? Eu caí numa risada, porque a gente fala muito sobre esse tema. Ela percebeu, pela minha entonação de voz, Que estava alguma coisa errada. aí eu caí numa risada tremenda. Eu disse: como tu percebeu? Tem alguma coisa errada. Às vezes é a cabeça um pouco baixa. Você pode perguntar para mim: irmão Jean, como é que você está? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu estou falando que está tudo bem, mas o meu gestual e a minha entonação de voz diz que não. Muitas vezes em casa é exatamente isso que acontece. A comunicação não flui entre o casal, uma comunicação de santidade. Sabe por quê? Você está comunicando no idioma errado. Comunique respeito para o seu marido. E você, marido, comunique amor para a sua esposa. E aí você aprende a falar a linguagem de forma correta. Se tem alguma coisa errada, olha o que é que vai dizer aqui Efésios. No capítulo 4, versículo 31. Toda amargura e ira, isso são comportamentos, isso são sentimentos. E cólera, gritarias, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não tem como não dar um glória a Deus. Aí lá no chat, bota aí glória a Deus. Não tem como não dar glória a Deus. Eu acho lindo quando nós pregamos, nós falamos lá na igreja, ou estamos pregando para alguém, falando sobre o perdão de Deus, sobre o amor de Deus. Quando muitas vezes esse exercício diário é em casa. Deus nos colocou na família e um dos exercícios é o perdão todos os dias. Evitar gritarias, insultos, blasfêmias, malícia. Antes não, seja benigno, misericordioso, perdoando, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então, amados, eu quero dizer, vamos cada dia mais falar a linguagem do nosso cônjuge com amor e com respeito. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Jesus. Meus irmãos, que pena que o horário já está indo. Estamos na parte final do programa, mas a palavra de Deus sendo dita, a exposição dela sendo feita de maneira tão clara, com exemplos práticos, não tem como dar errado. Não tem como. Agora é a prática, é colocar isso em prática. A palavra de Deus nos auxilia e vai continuar nos auxiliando. E com certeza você vai construir grandes coisas com a sua família. Irmão presbítero Jean disse a respeito da comunicação. Se não houver essa comunicação, se houver falhas, vai acontecer como a construção da Torre de Babel. Ela parou, não se construiu mais a torre, porque as línguas, ninguém entendia mais ninguém. Virou uma grande confusão. Virou confusão. A comunicação falhou. Foi o próprio Deus, lógico, foi o próprio Deus quem fez, mas não houve mais comunicação, o projeto não andou. Às vezes você diz: por que minha família parece que está estagnada, parada? O que está acontecendo? Nada vai para frente. Talvez é a comunicação que está faltando ali. Talvez há uma confusão na comunicação. O irmão Jean deixou bem claro aqui esse tipo de comunicação. O homem se comunica através do amor, a mulher se comunica através do respeito. Aprenda isso nesta noite. Aprenda, no nome de Jesus Cristo. E com certeza a sua família vai estar fundamentada com esta santidade, com esta vida
que Deus quer que você, que a sua casa, que a sua família viva. Amém? Meus irmãos, nós estamos na parte final. Vamos ouvir dos nossos entrevistados, o presbítero Jean e a sua muito digna esposa, a irmã Calmiane, as considerações finais. O tempo já foi, mas nós aprendemos muito com esse casal. Presbítero Jean. Queridos, eu quero dizer que foi um prazer imenso estar aqui, me sinto muito bem e glória a Deus pela nossa igreja ter esse papel tão importante. Toda sexta-feira nós estamos com... quando eu não estou aqui, eu estou em casa muitas vezes, se não, no outro dia assisto. É algo importantíssimo, lidar, trabalhar com a família, algo que a gente faz isso já há alguns anos, como eu disse há pouco. Então, quero dizer que foi um prazer imenso, estamos aqui, sempre que precisar, é um prazer imenso. Glória a Deus. Irmã Calmiane. Quero agradecer, né, ao pastor, à irmã Joanete, pela confiança de estarmos aqui, né, pela confiança em nós, de estarmos aqui, agradecer a vocês, a esse programa tão lindo, mas eu quero terminar fechando, não é, essa palavra que Jean nos trouxe nesta noite, em Efésios 5, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Diante de tudo que escutamos, né, que falamos, você que está nos escutando e nos vendo, que possamos, né, ser imitadores. Né? E eu agradeço e estou muito feliz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha esposa, a irmã Tatiane, nas suas considerações. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por tudo que ouvimos aqui. Eu só gostaria de ressaltar e recapitular tudo que aprendemos, né? Precisamos ter um relacionamento com Deus, a prática da palavra, definir os nossos papéis específicos. Veja aí, de repente, onde nós ou você tem falhado aí no seu papel. Comunicação dentro do lar para fechar, né? Muito importante falar a linguagem certa, do jeito certo. É preciso do uso da autoridade com os filhos? Use. Chega a hora do amor? Com o amor. Saiba falar com teu marido. Você, marido, saiba falar com tua esposa. A gente já aprendeu aqui hoje. Linguagem do amor, né? Então, tudo começa por amor. Deus, Ele é amor. Amor o mundo. Você percebe que a palavra de Deus sempre está relacionada com amor. Então, trate sua família com amor, com toda a atenção que ela merece. Esse é o maior ministério. O teu maior ministério é a tua família. Então, que o Senhor conserve a tua família em santidade com a prática da palavra. Na hora que você acorda, até a hora de dormir. E se naquele dia houve algum imprevisto, na hora de dormir você viu que errou, no outro dia diga: Deus, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Então, que sejamos melhores a cada dia para o Senhor, porque tudo que nós temos vem dEle e nós devolvemos a Ele e somos gratos a Ele por tudo. Só reafirmando, dá um joinha lá no programa, compartilha com todo mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve também, ativa lá as notificações no sininho para você estar sempre ligado na nossa programação. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, que Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Somos gratos a Deus pela sua cooperação, por estar conectado conosco. A sua família será muito, mas muito abençoado mesmo. Louvamos a Deus e agradecemos ao presbítero Jean, a sua muito digna esposa, a irmã Calmiane. Muito obrigado por atender o convite, por estar conosco e fazer essa bela e importantíssima exposição da palavra de Deus. Agradecendo aos rapazes da mídia. São bênçãos. São bênçãos na nossa vida. Os louvores que foram entoados aqui nesta noite, louvores abençoados pelo nosso casal. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Queremos também agradecer ao nosso pastor Djalma Silva, a doutora Givanete, a sua muito digna esposa, pela oportunidade de estarmos aqui e de oferecer a você, na sua casa, este programa abençoador e muito abençoado. Eu quero orar finalizando esse trabalho e que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero orar, abençoar a sua família nesse instante, no nome de Jesus. Santo Deus, nós oramos a Ti agradecidos por este momento, agradecidos pela exposição da Sua palavra.
pedindo que a tua mão permaneça estendida sobre esta casa, sobre esta família, sobre este lar, ó Deus. Que esta família possa estar fundamentada em santidade, uma vida de prática na tua palavra, Senhor nosso Deus. Pedimos que tudo aquilo que foi dito nesta noite, a tua palavra, possa encontrar guarida neste coração, no coração deste homem, desta mulher, no nome bendito de Jesus. Nós estamos abençoando esta vida, este lar, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Meu irmão, Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus. Amém.